Bom bom dia a todos, a todas e a todos nesse sábado ensolarado, lindo. Ainda não fui para a rua, só no quintal da casa, mas o dia está lindo, né? A gente tem que apreciar essa beleza, bom dia, a beleza do dia e agradecer a Deus, né? Esses dias lindos que tem dado, essa luz de outono, porque para mim é uma das estações mais belas é o outono, porque tem uma luz especial e que a gente sinta, né, dentro da nossa alma essa luz que vem dessa estação tão, eu digamos, tão acolhedora, né, que é aquela mistura de friozinho com calor, só que o friozinho está longe ainda. Ainda estamos sentindo muito mais calor. Eu estou aqui conversando um pouquinho para a gente dar um tempo, para dar mais uns 5 minutos, né? Eu acho que eu entrei 2 minutos antes. Bom dia, Thalita. Bom dia, Lucas. Eu comecei um pouquinho antes, até para a gente dar um tempinho, para uns 5 minutos. Então, a gente tem que ter gratidão. Eu tenho acordado todos os dias agradecendo a Deus. Primeiro, a saúde, né, por eu estar bem, né, ainda não ter, graças a Deus, contraído a Covid e com medo de contrair, né, por conta da, da minha comorbidade, né, cardíaca. E a gente tem medo, é natural ter medo, né? É um momento que nos deixa em pânico, nos deixa ansiosos. Então são tantos sentimentos que nós temos nesse momento, né? Esse momento em que vivemos. Bom dia, Miriam, bom dia, Daiane. Esses momentos em que vivemos durante essa pandemia, nós temos diversos sentimentos, né? Sentimento de pânico, de medo, de ansiedade, de incertezas, né, do futuro, incertezas de quando a gente vai receber a vacina, de quando realmente estaremos imunes. Será que vamos ter uma vida, entre aspas, normal, como antes, né? Será que vamos conseguir aglomerar um pouquinho, né? Uma festinha, uma baladinha simples assim, poder sair para jantar tranquilamente, poder ir numa lanchonete, poder, enfim, dançar, seja qual for o lazer, né? Que nos dê que a gente possa ainda usufruir disso. Mas, infelizmente, ainda a gente não tem como pensar nisso, né? Nós estamos, dependendo da idade de cada um e de outros critérios, nós não sabemos ainda quando seremos vacinados, ninguém tem isso ainda claro. Mas aí existe uma perspectiva hoje que eu li, até não muito boa, mas se continuar nesse andar lento de vacinação, Santa Catarina vai vacinar toda a sua população em julho do ano que vem. Vai terminar. Termina em julho do ano que vem. Isso segundo dados da própria Secretaria da Saúde Estadual. Então, se houver mais compra de vacinas e ao que tudo indica é o que está ocorrendo, nós talvez consigamos isso até final do ano. Mas, a princípio, a nossa previsão da velocidade em que se encontra a vacinação, nós vamos ter aí realmente até julho do ano que vem. Então, a gente mudou, a nossa vida mudou, os nossos hábitos mudaram. E nós deixamos de fazer muitas coisas que nós gostávamos. Nós deixamos de conviver com muitas pessoas de forma mais ostensiva. Nós deixamos de abraçar, né, as pessoas. A gente não abraça quando encontra, dá o soquinho e tal. E tem aquela vontade, tem algumas pessoas que a gente tem aquela vontade, né? Aquela coisa assim, gosto tanto de ti, estava com tanta saudade e não consegue. Mas é prioridade agora, né? Para nós, para os outros, que nós mantenhamos a distância, né? O distanciamento social, não aglomerar, se puder fique em casa, usar máscara, higienização das mãos. Isso é uma coisa imprescindível. Bem, gente, hoje o meu tema é a mediunidade na pandemia, né? Muita gente aqui que deve estar me assistindo não sabe o que é mediunidade. Então eu vou começar eu vou começar pelo começo, né? De forma redundante aqui, em que a gente
o que é mediunidade? Mediunidade não é, primeiramente, que eu quero esclarecer, que mediunidade não é um dom dos espíritas, né? Não é uma faculdade relegada somente aos espíritas. A mediunidade, ela está presente em todos nós. Todos somos médiuns, ou melhor, todos temos mediunidade. Kardec já nos dizia, são todos médiuns? Sim, porém nem todos vão praticar a mediunidade. Então, o que seria ser mediunidade? Mediunidade é um talento, né? Um talento que algumas pessoas têm, uma sensibilidade, um talento. Algumas pessoas têm mais, em maior proporção, e que facilita a conexão com a espiritualidade, com o mundo espiritual. Então, vamos começar. Mas o que é o mundo espiritual? Onde é que é isso? Onde é que está localizado isso geograficamente, né? Onde é que está o mundo espiritual? O mundo espiritual está por aí, né? Segundo a literatura espírita e o nosso grande Emmanuel, que é um dos benfeitores, talvez o maior, do nosso querido Chico Xavier, ele nos dizia que a população de espíritos na Terra é de 26 bilhões de espíritos. 26 bilhões. Ora, se nós temos quase 8 de população mundial, né? 8 bilhões de encarnados aqui na Terra, então nós temos 18 bilhões desencarnados, ou seja, não estão ocupando esse corpo físico. Eles estão por aí, né? Alguns estão aqui mesmo, na crosta terrestre, né? Aqui do nosso lado, em qualquer local, na rua, em qualquer ambiente, na sua família, nos seus amigos, no seu trabalho, enfim, eles estão em qualquer lugar. Isso se chama mundo espiritual. O mundo espiritual não é uma localização geográfica. O mundo espiritual é a conversão, né? É a aglomeração, eles estão podendo, de espíritos, né? Então, nós temos inclusive, né, quem assistiu ao Nosso Lar e quem leu ao livro do Nosso Lar, do André Luiz, né, psicografado pelo Chico, ele nos traz ali o Nosso Lar é uma cidade, né, uma colônia espiritual. Existe sim uma localização ali que se pode falar. O Nosso Lar, ele fica geograficamente na crosta, né, acima da crosta, no Rio de Janeiro. Então ele está mais ou menos naquela região. Então nós temos diversas colônias espirituais espalhadas por esse mundão, por esse mundo todo, espalhadas pela Terra, diversas colônias. E temos ainda algumas mais próximas aqui da crosta, essas colônias mais próximas e aqueles que estão por aqui conosco, né? Alguns nas nossas casas, alguns indo aos centros espíritas, alguns no trabalho, como eu falei agora anteriormente. Então, o mundo espiritual é tudo isso, né? O mundo espiritual são os espíritos desencarnados que não têm corpo físico, que já morreram segundo a terminologia terrena, né? Já morreram, faleceram e estão por aí. E muitos deles, obviamente, né, segundo a doutrina espírita, e daí da qual eu comungo e acredito, nós reencarnamos, nós retornamos, né? E já retornamos diversas vezes, já vivenciamos diversas experiências aqui nesse planeta desde o início do mundo civilizatório. Então, quem são os médiuns? Os médiuns são aqueles que fazem, né? A palavra fala, intermediário. Ele é a ponte, ele é o canal desse mundo espiritual e o mundo terreno. Nós que estamos agora aqui encarnados. Então o médium faz essa ponte, essa comunicação, né? E aí nós vamos encontrar aí médiuns, né, com a internet de escada, brincadeira, mas médiuns com uma tecnologia 4G, 5G, 3G, 2G e outros. Eu quero dizer isso na brincadeira, né, de forma metafórica, que nem todos estão utilizando, isso aí não é para desqualificar o médium, não, quando eu digo isso. Eu estou querendo apenas dizer que alguns médiuns nem sabem que são médiuns e não estão utilizando a sua capacidade mediúnica.
Então, mediunidade seria isso, né? Mediunidade é esse intercâmbio com o mundo espiritual. Terra, mundo espiritual, né? Uma vez perguntaram para o Chico se a gente podia... eu quero falar com tal espírito, né? Quando a gente tem aquela saudade daquele ente querido que já desencarnou e a gente quer conversar, e aí o Chico disse, olha, o telefone não toca de lá para cá, é daqui para lá, é o inverso, desculpe. O telefone toca aqui, ou seja, alguém chama a gente aqui. O telefone não toca daqui para lá. Nós não conseguimos discar agora. Aí eu quero falar com o fulano, aí eu ligo, né? Não, o telefone toca de lá para cá. Então, não existe hoje eu quero conversar com o fulano, eu quero conversar com o ciclano, então eu vou lá naquele médium pedir para ele. Não é assim, as coisas não funcionam dessa forma. Primeiro que os espíritos, eles possuem, como todos nós aqui encarnados, uma escala evolutiva. Cada um está num nível vibratório diferente. Então, nem sempre alguns espíritos que já desencarnaram, né, que já morreram, as pessoas que já morreram, conseguem conversar com a gente por conta do nível vibracional que eles se encontram nesse momento. Então, eles às vezes estão ainda sofrendo com as dores supostamente com as dores físicas que o levaram a desencarnar. Porque muitos espíritos, ao desencarnar, ainda, né, sentem como se estivessem vivos, né? Eles ainda ficam com uma carga vital ainda vibrando, né? A carga vital se encerra no falecimento, mas eles têm a sensação que estão vivos ainda. Eles não estão, mas eles têm essa sensação da vitalidade, né? Então, eles sentem dores, eles sentem enjoo, eles sentem tudo como se estivessem realmente vivos. Então, por isso essa confusão, né? É por isso que eles às vezes confundem-se se eles estão aqui no mundo dos vivos ou se eles já estão no mundo espiritual, né? O mundo dos vivos seria o nosso mundo aqui. Então, a mediunidade é essa capacidade que algumas pessoas têm em maior proporção e em menor proporção de fazer essa conexão. Então, todos somos médiuns, todos somos, mas nem todos utilizam da mediunidade. E nem todos terão a mesma carga de fluido vital, porque para que a gente exerça melhor a mediunidade, a gente produz o tal do ectoplasma, que é o nosso fluido vital, né? Então, essa produção, o ectoplasma, ele é semimaterial, né? Ele é invisível, ele não é palpável, mas ele é material, ele só não é visível aos nossos olhos e aos nossos sentidos, né? E essa produção de ectoplasma fornece a condição que o espírito precisa para se comunicar com a gente. Por quê? Porque o espírito, ele não tem mais matéria. Então, ele não, por exemplo, ele quer tocar em mim aqui, ele não consegue tocar em mim, porque ele não tem matéria. Então, ele vai se utilizar de um médium que produz esse ectoplasma, que produz esse fluido vital, invisível aos nossos olhos, né? Inapalpável por nós, né? Intocável por nós. Então, ele produz esse fluido vital, aí ele dá condição para que às vezes até eu sinta que alguém tocou em mim, que um espírito tocou em mim. Quantas pessoas já tiveram essa sensação? Alguém tocou na minha cabeça, alguém esbarrou aqui em mim. Ele dá condição, inclusive, para que eu possa enxergar um espírito às vezes. Porque os espíritos, eles estão ali, a forma deles chama-se perispírito. Perispírito é o molde do corpo físico. Então, se eu desencarnar agora, se eu for aparecer para alguém, o que vai aparecer para essa pessoa é o meu perispírito. E esse perispírito, ele é semimaterial, ele não é completamente imaterial. O nosso espírito é imaterial. Então, para dar essa condição, eu preciso dessa produção. Então, o médium faz essa produção. Todos nós fazemos. Uns em larga escala e outros em menor escala. Mas essa conversa é longa, né, gente? Então, não vou aqui só querendo dar uma explicação mais ou menos do que é mediunidade. Então, mediunidade também, eu costumo dizer que é um ato de amor. Porque qual é o objetivo da mediunidade? O objetivo da mediunidade é ajudar o próximo, é fazer a caridade, é a solidariedade, é dar amor ao outro, né? Opa, alguém me perguntou aqui, oi Margarete, existe forma de aflorar mais a mediunidade? Olha, primeira coisa, nós precisamos estudar sobre mediunidade, saber o que é mediunidade.
Então, os centros espíritas dão essa condição, né? Eles têm cursos, né? Que tem o estudo sistematizado da doutrina espírita, 1 e 2, tem o estudo da mediunidade, 1 e 2, né? Cada um tem um prazo de 1 ano, então eles têm apostilas. Então, o médium precisa, primeiramente, estudar, saber o que é mediunidade. Porque ele precisa saber o que é mediunidade para poder se utilizar dela. Eu preciso saber o que eu produzo, de que forma eu produzo, os efeitos que eu produzo. Eu preciso entender isso para poder utilizá-los. Então, o médium, ele precisa estudar, ele precisa saber primeiramente, né? O que acontece é que muita gente tem a curiosidade do fenômeno espírita, quer ver espírito, quer ver as pessoas incorporadas, quer ver as pessoas psicografando. As pessoas têm essa curiosidade e quem tem esse objetivo, eu já vou dizer para vocês, olha, nem desafasta, porque não vai dar certo. Porque quem tem interesse somente no fenômeno não está entendendo ainda, né, a complexidade, ou melhor, o sentido da mediunidade. O sentido da mediunidade é justamente fazer a caridade. Então, cada um, né, com o seu talento, com a sua força, com a sua capacidade mediúnica, ajudando o outro, né? Ajudando através de uma psicografia, trazendo uma mensagem do alto, ajudando, fazendo uma incorporação, que é uma palavra até equivocada, porque o que se faz é uma psicofonia, né? O espírito, quando chega em mim, no caso, né? Se ele for atuar em mim, eu sou médium psicofônica, ou seja, eu sou uma médium que facilito a incorporação dos espíritos. Eles não estão incorporados em mim, eles não estão dentro de mim. O meu espírito não sai para que esse espírito entre, não existe isso. Existe um espírito aqui atrás de mim, ou do lado, onde quer que esteja, ligado no meu mental. O mental dele está ligado no meu. Então eu assumo a característica dele, às vezes a fala dele, os sentimentos dele. Assumo isso, porque o mental dele ligou no meu. Então o meu mental dá uma descansadinha e ele atua. Mas a mediunidade, ela pode se manifestar de diversas formas. Mas hoje eu não vou falar aqui sobre as manifestações, porque eu ficaria falando aqui o dia inteiro e não esgotaria. Eu queria só linkar a mediunidade na pandemia. Então, o que está acontecendo hoje? As pessoas que são médiuns mesmo, que trabalham com mediunidade, né, em centros espíritas, principalmente, né, ou aquelas que são médiuns e não trabalham em centros espíritas e nem falam essa palavra, porque eles acham que... Opa, só um minutinho, a Regina Petri, minha colega do Centro Espírita, está dizendo aqui. Eu penso que conhecimento e treinamento favorece aflorar a mediunidade. Sim, Regina, vamos até aqui a complementar a resposta aqui para o nosso amigo que fez a pergunta, o Eduardo. Eduardo, realmente, a nossa amiga aqui me ajudou e complementou minha resposta. É que eu tenho tanto medo, né, Regina? Tu já me conhece. Eu tenho muito medo eu não sei se o Eduardo tem algum conhecimento da doutrina, da gente ficar dizendo que, olha, se tu for estudar e treinar, tu vai aflorar. E aí ele vai comprar o livro dos espíritos, o livro dos médios, vai ler e vai ficar treinando sozinho em casa. Aí vai dar um problemão, né? Entendeu? Então eu tenho muito medo das pessoas ainda leigas, iniciando no espiritismo, que não conhecem efetivamente a doutrina, e acharem que é assim, é só ficar em casa, né? Aqui a Drica está falando, a mediunidade pode se manifestar por sonho. Sim, também. Oi, Juliana querida. Sim, Drica. A mediunidade... Olha, Eduardo, se você sente, né, que tem uma sensibilidade aflorada, e ela precisa ser desenvolvida, porque toda mediunidade ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser estudada, né? E eu sempre recomendo que vá ao centro espírita, porque a doutrina a doutrina espírita, ela te traz, né, todas as respostas que tu necessitas. E o médium, ele precisa estar equilibrado. O médium desequilibrado, que acontece aos montes, chegar no centro espírita, médios desequilibrados, porque não sabe que tem mediunidade, não sabe lidar com aquela produção de efeitos que ele tem, e ele fica desequilibrado, ele fica doente fisicamente mesmo, ou até psiquicamente. Foi difícil essa. Porque a mediunidade, quem tem mediunidade é proprietário de uma usina de energia. Então ele produz energia, uns em maior escala e outros em menor escala. Ele produz energia e essa energia precisa ser distribuída,
Vocês imaginem uma usina de energia, né? Que está produzindo energia e não está sendo distribuída. O que acontece com essa usina? Ela explode, né? Ela não consegue suportar aquela carga grande de energia que ela mesma produz. O médio é mais ou menos assim. Aquele médio de desequilíbrio, aquele médio que ainda não sabe nem que é médium, que precisa saber o que é mediunidade. Ele acaba explodindo e explode numa doença, explode numa doença psíquica, numa depressão, num pânico, numa ansiedade, ou qualquer outro tipo de transtorno. Então, nós precisamos conhecer, saber, né? Procurar alguém que possa nos ajudar, né? E aí a gente pode, porque como eu quero voltar lá no começo, que eu digo o seguinte: mediunidade não é propriedade somente de espíritas, não é um privilégio somente das pessoas ditas como espíritas, mas sim ela está presente nos pastores, nos padres, nos pregadores, enfim, ela está presente em todas as religiões, muito embora eu não gosto de classificar o espiritismo enquanto religião. Foram criadas federações, foram criados não dogmas, mas alguma dogmática sim a respeito. E para mim o espiritismo ele é uma ciência, ele é uma filosofia de vida maravilhosa. A pessoa pode ser católica, pode ser evangélica, protestante, o que ela quiser que seja, mas se ela pegar a filosofia espírita como filosofia de vida, ela vai ser uma pessoa feliz, não tem como, né? E porque o espiritismo ele é uma fé raciocinada, ele não é uma fé do milagre. Como esses dias, infelizmente, uma pessoa no Facebook, porque Jesus vai voltar e vai acabar com isso tudo que está aqui. Gente, Jesus não vai voltar aqui, ele já veio, né? Já veio, deu o recado dele, deixou aí essa mensagem, esse código de conduta, né, de 2000 anos e pouco, e que nós, se seguíssemos esse código de conduta, se nós trouxéssemos ele para nossas vidas, nós seríamos todos muito felizes, muito bem com a vida. Mas o que aconteceu? O mundo transformou-se de uma forma... O homem se transformou num homem hedonista. E só na busca do prazer material, adquirir, ter, ser rico, e ter isso e ter aquilo. Então, a busca pelo prazer foi tão grande e continua sendo tão grande que ele esqueceu de alimentar o espírito. Então, a doutrina nos traz isso, nos mostra como que nós podemos alimentar o nosso espírito. E a mediunidade faz parte de cada um de nós, né? Então, a mediunidade não trabalhada, a mediunidade não equilibrada, ela pode realmente nos atrapalhar, ela pode nos prejudicar. Porque ela é um talento que foi nos dado para que nós auxiliássemos aos outros e nos auxiliássemos. Porque, primeiramente, quando eu trabalho mediunicamente, eu auxilio a mim mesma. E também estou auxiliando aqui aos outros. Se eu estou lá no centro espírita, dando passe, dando palestra, trabalhando num grupo de desobsessão, na fluidoterapia, na irradiação, enfim, dando cursos, ajudando na monitoria, fazendo qualquer atividade, até que seja servir água fluídica no centro espírita, eu estou ali ajudando as pessoas. Ali de forma voluntária, não tem dinheiro ali, não existe troca financeira, troca de compensações. Existe simplesmente o seguinte: porque quando eu faço alguma coisa na minha vida, eu não estou fazendo essa coisa para o outro. Se eu quero prejudicar alguém, quando eu entro numa atitude negativa, essa atitude é contra mim. Então, ninguém faz mal para ninguém, a gente faz mal para a gente. Porque tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Isso aí, essa semeadura não é obrigatória, mas a colheita é. É uma ação e reação, é uma lei física. Não há como nós evitarmos. A semeadura não é obrigatória, né? Como eu falei, mas a colheita é. Então, semeie o amor, semeie a paz, né? Procurar o Evangelho de Jesus, aquele código maravilhoso de conduta de ser humano, de humanidade, de amorosidade, de pacificidade. Né? Bem-vindos, né? Bem-vindos os aflitos, né? Bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os pacíficos, porque deles serão o reino dos céus. Bem-aventurados os amorosos, os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. O Sermão do Monte, como dizia Gandhi, que não era cristão, dizia: olha,
Se hoje sumir todos os livros do mundo, todas as literaturas imagináveis do mundo que existem hoje, mas ficasse o Sermão do Monte, nós não precisaríamos de mais nenhuma para bem viver. Né? Alguém está perguntando se eu dou curso online. Não, eu dou aula assim pela CERT, né? Eu sou uma trabalhadora da CERT há muitos anos. E agora, na pandemia, a gente está dando um curso, o Estudo da Mediunidade 1. Thalita, Jesus ainda está aqui em cada um de nós. É isso aí, Thalita, né? Aí tem alguém dizendo que ele vai voltar e ainda vai punir, né? Então, não, Jesus não é punitivo. Isso, Rê, é isso aí. Sempre, né, Regina? Sempre com muito cuidado, porque a mediunidade, a Regina é uma amiga querida que trabalha comigo, nós trabalhamos juntos no Centro Espírita há muitos anos, é médium, né, um médium de psicofonia maravilhosa, maravilhosa. E a Rê, eu lembro quando ela chegou na Casa Espírita, eu estava trabalhando num grupo que chamava Grupo de Equilíbrio Mediúnico, que era dirigido por um amigo nosso que faz tempo que a gente não vê, né, Regina? O Marcos. E esse grupo, ele amparava as pessoas que chegavam na casa com essa mediunidade desequilibrada. Né? Então, as pessoas ficavam 3 meses ali, ouvindo uma vez por semana, por 2 horas. Nós tínhamos a parte teórica e um pouquinho de parte prática. E a Regina um dia chegou lá com a mediunidade dela assim, estava, né, aflorada, como diz nosso amigo, mediunidade completamente aflorada, e depois se transformou nessa grande médium que ela é. Grande médium porque ela é uma pessoa amorosa, ela é uma pessoa do amor, a Regina. Regina, querida, te amo, minha irmã, né? Gente, Síndrica, depois tu fala comigo no privado, tá? Eu não sou, olha, gente, eu sou péssima aqui nas redes, eu não sei fazer fixar não sei o quê, não sei fazer nada aqui. Então, vocês falem comigo no direct, que eu dou meu WhatsApp, daí quem tiver interesse a gente faz a inscrição, tá bom? A gente conversa, tá? Então, gente, Ana Lúcia, bom dia, querida. Elisete, querida, bom dia. Então, voltando à nossa conversa aqui, para que eu não me alongue, né? Eu nem sei quanto tempo eu já estou aqui falando. Vamos fazer agora o link do tema, que é a mediunidade, que eu estava tentando explicar o que é mediunidade, né? Qual o objetivo da mediunidade. Então, vocês já entenderam que mediunidade é fazer a conexão com o mundo espiritual, né? Essa intermediação, né? O médium é aquele que faz isso. Então, o médium, quando o médium fala assim, eu curei fulano, eu fiz isso para fulano, não, ele não faz nada, o médium não faz nada. O médium é um instrumento em favor do amor. O médium é um soldado de Jesus. O médium é um instrumento. Né? Quem opera mesmo é Jesus, é Deus, são os bons espíritos, aqueles que estão já evoluídos, iluminados e que nos auxiliam, né? Os nossos mentores, os nossos anjos, porque todos nós temos os nossos anjos guardiões, os nossos anjos de guarda, que zelam por nós, que nos inspiram, que nos dizem assim, não faz isso não, né? Olha, cuidado ali, que cuidam da gente. Olha o que seria de nós sem eles. Às vezes a gente nem sabe por situações em que nós pudéssemos passar, né? Porque eles estão ali conosco, nosso soldadinho ali, ó, na chuva, no frio, no calor, nos locais em que a vibração é pesada e nos locais em que a vibração também é melhor. Então, e outra coisa muito importante, o médium atrai para si como ele está se vibrando, e isso é importante para a pandemia. Eu posso agora, nesse momento em que nós estamos vivendo, dizer o seguinte para vocês, ficar todo dia me lamentando, todo dia acordando, né, sendo negativa, me lamentando, que é o que nós estamos fazendo. Eu também já fiz isso. Isso aí é um processo inerente ao ser humano, né? Primeiro de quando aconteceu tudo isso, a gente tem aquela rejeição dessa mudança de parâmetro de convivência que nós estávamos tendo socialmente. Bom dia, Valmir. Bom dia, Lu. Te amo, Lu. Elga. Oi, querida. É isso aí. A Elga também, do Centro Espírita, minha amiga. Então, gente, se nós estamos vibrando pensamentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos de ódio, por isso que eu insisto, cuidem, né? Eu às vezes mesmo me policio, porque eu sou uma pessoa muito crítica, eu denuncio muitas coisas de forma política no Facebook, e aí digo,
Já te respondo, Eduardo. E aí eu digo que às vezes eu fico pensando, eu tenho que pensar o que eu vou falar, o que eu vou produzir no outro. Porque é o resultado que importa. Às vezes a gente faz até de forma equivocada, mas se o resultado é positivo, tá valendo. Então, eu tenho muito medo, sabe, de às vezes. Agora, as injustiças, elas precisam ser denunciadas porque elas precisam ser combatidas. Agora, a gente não pode trazer isso para a primeira pessoa do singular e se transformar num cavaleiro, né, instigando a guerra, instigando o mal. A gente tem que tentar sempre produzir, né, uma conciliação, uma pacificação e evitar. Então, se nós estivermos vibrando com raiva, com ódio, nós vamos atrair para nós esses amigos que estão por aqui que estão sentindo a mesma coisa. Se nós estivermos muito tristes e deprimidos, vamos atrair para nós os espíritos dessa forma. Se nós tivermos esses vícios morais, os vícios materiais, né? O alcoolismo, as drogas, enfim, nós vamos atrair para perto de nós espíritos que tenham esses tipos de vícios. Por isso a dificuldade, às vezes, de um viciado, de um usuário de drogas, do alcoólatra, de sair do vício. Porque ele tem que fazer 3 tratamentos. Ele tem que fazer a desintoxicação, que é física, ele tem que fazer a da psique, da mente, que é o psicólogo ou psiquiatra, e ele tem que fazer o espiritual. Porque ele tem que se afastar dessa turma que anda com ele. Porque essa turma que anda com ele, quando ele consegue tratar os outros 2, elas ficam assim, não, só hoje, só um pouquinho, só de manhã. E ele não consegue sair do vício. E assim, eu sei, eu fui viciada em cigarro, eu fui fumante. Então, quantas vezes eu lutei para sair do cigarro na minha juventude? Lutei muito, 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 até que eu tive uma consciência, né? E em seguida eu entendi por que eu tinha que ter parado, já tinha morrido, né? Já não estava mais aqui, já tinha desencarnado. Mas, gente, vamos voltar aqui. O Eduardo perguntou o seguinte: Margarete, ainda fico confuso o que seja mentores, guias e anjos. São sinônimos? Sim, podemos dizer que sim, Eduardo. Porque, veja bem, o mentor é o nome já diz, né? Mentoria. Então ele tá te dando uma tutoria, ele tá te dando uma orientação. Então ele vai ser aquele que vai te auxiliar, que vai te orientar na tua vida, né? E, por exemplo, se tu for trabalhar mediunicamente, o teu mentor vai ser aquele que vai trabalhar contigo, né? Ele vai te inspirar, ele vai te orientar, ele pode até incorporar em ti, você pode ficar mediunizado com a personalidade dele, né? O anjo já não, por isso que, né, não dá para dizer que são sinônimos, né? Eles têm uma função parecida. O anjo é aquele que pode ser o teu mentor também e pode não ser, e é um espírito que vai só cuidar da tua casa, cuidar de ti, que fica ali do teu lado e que às vezes não tem uma participação mais ostensiva, uma participação interativa na tua vida, né? Acho que tu perguntou outro aqui, guia. Não, o guia é o mentor, é a mesma coisa. Guia e mentor é a mesma coisa. O anjo que pode ser um que não tem uma participação, que seja até às vezes alguém muito famoso, conhecido na nossa vida, que já foi embora e fica ali cuidando da gente, sabe? Tem também isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A professora, eu não sei quem é, Gisele, né? Oi, professora. Tenho tido dificuldades com as pessoas. Você conhece, elas parecem espiritualizadas, mas nas atitudes são totalmente cruéis. E na minha posição de me afastar, acabo sendo perseguida, elas não aceitam. Bem, tem que dar aí essa pergunta, eu diria o seguinte, não é uma questão delas aceitarem ou não, né? Porque você tem o direito, né, o direito de ter ao seu lado quem somente tu desejas. Se você tem amigos que te propiciam crescimento, evolução, que te dão boas coisas, eu acho que é interessante manter essa relação. Se tu tens amigos que só te levam para baixo, que só te fazem vibrar negativamente e que falam uma coisa, mas fazem outra, cuidado, né? Emmanuel nos diz o seguinte: esforça-te para viver aquilo que pregas. Como eu sou palestrante, eu falo isso para mim diariamente, né? Eu me esforço para viver aquilo que eu prego. E não é fácil, e a gente não vive. Eu sempre digo o seguinte: aquele que fala como ele está falando para si primeiro. Então eu estou falando primeiro aqui para mim. Eu preciso realmente me esforçar para que eu viva aquilo que eu sei que é certo, que é aquilo que eu sei que é bom para mim, né? Para vivenciar o evangelho na sua plenitude.
Então, eu diria, te afasta das pessoas que têm atitudes divergentes das suas falas, né? São pessoas que perigosas, eu diria, né? Porque se elas têm falas diferentes das atitudes, é porque no fundo, ela é a atitude, não a fala, né? Porque é muito fácil falar, agora viver é diferente, né? Verdadeiros obsessores. Ah, mas tem obsessores encarnados. Eu vou continuar falando com vocês nos sábados sobre esse tema, e aí a gente vai chegar nesse tema da obsessão. Mas hoje, para nós terminarmos aqui, eu queria então dizer o seguinte, que nesse momento da pandemia é importante que nós vibremos positivamente, apesar de estar muito difícil, né? Com essas mortes diárias, a gente escuta toda hora, a gente fala com um amigo que já teve a doença, ou que alguém que já perdeu alguém, ou você mesmo já perdeu alguém. Então é um ambiente que dá muita tristeza. Então a gente anda vibrando muito na tristeza. O que é natural, gente, né? O que é natural. Mas a gente precisa ter força para ajudar aqueles que não têm tanta força quanto a gente possa imaginar que tenha para segurar uma barra dessa. Então, exatamente, Eduardo, a gente precisa aprender a lidar com a gente primeiro, para depois lidar com os outros, né? Então a gente precisa, nesse momento tão difícil que nós estamos passando, dessa tragédia grande que nos abate, nós precisamos nos fortalecer. E nós só vamos nos fortalecer na fé em Deus, na fé que tudo que acontece Ele anui, nada acontece sem a sua anuência, nada. E a gente fica pensando, mas Deus quer essa desgraça toda? Não, Deus não quer essa desgraça toda. O que está acontecendo são consequências de nossos atos, né? Mas isso não é uma coisa tão simples, né? Mas será então que fomos nós que criamos o vírus? Pode ser. Mas ninguém criou em laboratório, nós criamos nas nossas vibrações, na forma como nós estamos vendo o mundo, num mundo em que a gente esquece o espírito, né, e vive de forma, né, cultuando o hedonismo o tempo inteiro, cultuando a matéria o tempo inteiro, né, em que o que é importante é ter e não ser, a gente criou uma psicosfera pesada para a gente mesmo. E agora como fazer? Agora nós vamos tentar vibrar para cima, vamos se elevar, vamos sair desse momento de provas e expiações e ir para um mundo de regeneração tranquilamente. Então o que é que nós temos que fazer? Nos fortalecer. Nós precisamos estar fortes para ajudar o outro, ajudar o próximo. Tem muita gente desempregada, muita gente passando fome, muita gente triste, muita gente deprimida, muita gente pensando em suicídio, muita gente se suicidando. Os centros espíritas, a maioria estão fechados, então muita gente me procura. Eu estou precisando de atendimento mediúnico, o que eu faço? Eu dou umas dicas, né, para ele se equilibrar sozinho, porque nós não estamos tendo atendimento presencial, né? A gente pode fazer o que a gente tem nós temos grupos que têm grupos de radiação, grupos de fluidoterapia, e eu pego o nome dessas pessoas e coloco nesses grupos para que a gente ore, né, que trabalhe ali de forma virtual em cima desses nomes. É o que nós estamos podendo fazer nesse momento. Agora, aquele trabalho direto, presencial, não está tendo a maioria dos centros espíritas, né? Alguns até estão atendendo. Eu acho perigoso ainda a gente ter esse contato, né, de uma sala pequena, com médios incorporando, porque o dirigente fica sempre bem próximo do médium que está incorporado para orientar, para doutrinar aquele espírito. Então é complicado. Então, a gente precisa... a Thalita está falando aqui, minha coleguinha também, amiga de muitos anos, que é espírita, dizendo, tem muita palestra das casas espíritas no YouTube, é verdade. Se alguém quiser assistir palestras online, tem diversas ali no YouTube. Se eu não me engano, o Cera dos Pobres aqui em Capoeiras, ele está aberto presencial, mas é um número limitado, né, com todos os protocolos, e o Humildade do Apóstolo também. Mas tem que, me parece, reservar. Eu não sei porque eu não trabalho lá na Humildade, mas eu já dei uma palestra presencial na pandemia lá. São bancos, então fica um no canto, outro no outro, né? Acho que só cabe 30 pessoas. É um centro grande, mas eles só estão com uma ocupação de 30. Enfim, mas a gente pode assistir pela internet e se sentir bem. A gente pode fazer as nossas orações.
as nossas meditações em casa. Acorda e medita um pouquinho, fica ali 10, 15 minutinhos com uma música clássica, com uma música... Tem tanta música de meditação no YouTube. E então nós temos muitas alternativas para se autoequilibrar. E principalmente os médios nessa pandemia, que estão sofrendo um pouco mais, porque são mais sensíveis. Por isso, hoje, a minha fala. E dizer aos médios, que já são médiuns, né, que já trabalham com mediunidade, que nesse momento nós precisamos nos autoequilibrar. E esse equilíbrio vai ser dessa forma que eu falei, na oração, na meditação, né, na assistência de palestras pelo YouTube, na leitura dos livros, que são tantos que nós temos. Eu posso fazer uma indicação de livros para vocês lerem, porque a leitura edifica o espírito. Então nós precisamos, eu sempre digo, né, sair do AM e ir para o FM, né, mudar a vibração. E nós vamos mudar a nossa vibração com uma boa leitura de livros, assistindo boas palestras, orando, auxiliando o próximo no que puder, ajudando as pessoas, né? Não indo para o Facebook ou para qualquer outra rede social com discurso de ódio, com discurso de vingança, de raiva. Não adianta, gente. Isso não vai nos adiantar. Por mais que a gente esteja indignado, e eu entendo bem isso, né? Eu vou responder aqui. Regina, toda terça-feira às 19 horas faz o Evangelho no Lar. A Rei faz toda terça. Eu faço todo domingo às 8h30, pego o Evangelho, abro na página que abri aleatoriamente, falo em voz alta, sozinha, ponho uma jarrinha de água na minha mesa, ponho uma musiquinha clássica e fico ali 15, 20 minutos lendo, entendendo, né, sozinha. Aí às vezes eu faço com a minha tia eu chamo ela no WhatsApp, que tem 87 anos, ponho ela aqui no WhatsApp de vídeo, ela e a cuidadora, e aí fizemos nós três assim, eu aqui e as duas online. E a gente faz o Evangelho, leio em voz alta, a gente discute, fala sobre ele. Quando ela não pode, eu faço sozinha. Então não tem problema fazer sozinho, quem está sozinho, né? Quem está com a família, faz com a família. Se a família não quiser fazer, vai lá para o quarto, abre o Evangelho, põe uma jarrinha d'água, um copinho de água ali do lado, pede para fluidificar a água, pede força, pede proteção, pede saúde, pede por todo mundo que está doente, essas pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão doentes em casa sofrendo, por aquelas que desencarnaram, pelos parentes dessas que desencarnaram, né? E pede por si e pela sua família, né? O Evangelho é a grande... A Regina está indicando aqui, eu não sei quem é, Jaque Darça, a indicação. A indicação de livros, Lu, eu vou fazer o seguinte, na próxima live eu vou dar uma indicação aqui de livros, tá? Escolher um dia da semana e fazer o Evangelho. A Thalita está dizendo que para ir lá presencialmente no Centro Espírita Humildade do Apóstolo, que é aquele que fica ali na escadaria do Rosário, né? Ali do lado da escadaria do Rosário, tem que entrar no site do Amor e Humildade do Apóstolo. Entra no site e faz a reserva lá, tá, pessoal? Quem quiser ir presencial. Vejam, o passe é coletivo e tem palestra presencial. Importante, tá falando, acompanhar essas palestras que são sempre edificantes, exatamente. A Gisele fala, e cada um tem que fazer a sua parte e se ajudar, exatamente. A Val, e que a pandemia tem afetado os médios ou que tem mediunidade. Sim, foi o que eu tinha, acho que eu já falei, já respondi, né, Val? Eu tinha falado antes, eu não tinha visto a pergunta e disse isso, né? O médium especial nessa pandemia está sofrendo mais, né? Quanto mais sensibilidade ele tiver, né? Quanto mais a mediunidade for aflorada, ele vai ter sofrimento. Então, por isso que hoje eu estou pedindo, médiuns, nesse momento, instruam-se, leiam e orem, meditem, né? Se fortaleçam na fé e na oração. Isso não é só para médium, mas principalmente aos médios, porque os médios acabam sendo bases, estacas espirituais para auxiliar aqueles outros que ainda não trabalham com mediunidade. Então, as estacas de uma casa, elas precisam estar bem fundadas, né? O fundamento tem que estar tem que estar sólido ali, né? Mas se a energia não tem tempo nem espaço, dá para enviar energia no virtual? Claro que sim! Temos que fazer a nossa parte vibrando o amor para a Terra, exatamente. Sempre terão pontos de luzes e de trevas nas pessoas, exatamente. Ninguém é todo bom e ninguém é todo ruim. A sociedade está doente, sim.
Mas tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. Vamos lá. Realmente devemos ser coerentes com o que falamos e aplicamos. Infelizmente, existem pessoas incoerentes, né? Tá, gente, vamos terminar aqui então, né? Acho que já falei hoje o suficiente. Aqui, uma vez fizeram uma pergunta para o Chico seguinte: o que é mediunidade mesmo no significado real da sua essência? Ele respondeu assim, ó: mediunidade na essência é afinidade, é sintonia, estabelecendo a possibilidade do intercâmbio espiritual entre as criaturas, que se identifiquem na mesma faixa de emoção e de pensamento. Então foi bem aquilo que eu disse. Conforme nós estamos vibrando, nós estaremos atraindo para nós determinado espírito daquela vibração, na mesma emoção e no mesmo pensamento. Então cuidem com o pensamento, cuidem com as suas emoções, né? Vamos nos equilibrar. Nós vamos terminar aqui a nossa fala e hoje, né, eu sempre gosto de fazer uma oração, terminar essa fala. Eu nem preparei aqui hoje, vocês acreditam? Que hoje, porque eu tô com uma pessoa aqui no meu colo, uma pessoa felina, né? Então essa pessoa felina não deixou eu ficar aqui, tá aqui dormindo. Não deixou eu ficar aqui. Eu vou terminar com um poema belíssimo que eu encerrei a nossa reunião do nosso grupo das 7 na quinta-feira, que a gente fez uma reuniãozinha com o nosso grupo online. E eu quero terminar hoje aqui com essa poesia linda. Essa poesia, ela foi escrita por Publius Lentulus, na verdade. Senador Publius Lentulus, que foi uma encarnação de Emmanuel. Ele está presente no livro Há 2000 anos. Quem puder comprar esse livro, é um romance maravilhoso, que conta a história do senador na época, na era cristã, né? Conta a história desse senador. Ele chegou a conhecer Jesus, que é uma encarnação, né, de Emmanuel, o grande espírito e mentor do Chico Xavier. Essa poesia ele faz para a sua amada Lívia. Quem é espírita conhece a história, né? Que é linda. Eu recomendo essa leitura. E há 2000 anos qualquer um pode ler. É um romance que vai elevar qualquer alma nesse momento. Alma gêmea de minha alma, flor de luz de minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu estava no mundo, triste e só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou a tua esperança, como tu és todo o meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade de teus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores das claridades dos céus. Gente, um bom final de semana. Fiquem com Deus e com Jesus no coração sempre. Minha live fica gravada aqui no feed do Instagram e depois ela sobe amanhã pro meu canal no YouTube, Margarete Hernandes. Tá bom, gente? Vai lá dar um likezinho, se inscreva lá. Beijo!